Cara, e no meio disso, você vê, por exemplo, a questão dos dados. É, é muito ligado ainda à análise de desempenho. É extremamente ligado, assim, é como se fosse um braço ainda. Só que vamos lá, né? Quando a gente fala em dado, a gente está falando de tudo, ainda mais de uma instituição de um clube. Os clubes são empresas gigantes que têm 1 milhão de coisas envolvidas. Se você centralizasse todo o processo, que aí vai. Vamos pensar no futebol, para não ficar tão abrangente. Se você centralizasse esse processo do futebol dentro de um departamento de dados, de analytics, e como você vê que seria essa relação de você fazer correlações entre números táticos, números físicos e também, às vezes, até números financeiros, dependendo de como seja essa relação na instituição. Mas existe ainda uma separação muito grande da questão física, de preparadores, fisiologistas e cientistas, os profissionais médicos, e existe o pessoal da análise de desempenho, que é muito mais voltado para a área tática, área técnica e tudo mais. Você vê que dá para ter, na parte de dados, um meio-campo entre todas essas áreas. Não dá, tem que ser mais focado por um lado. Como você vê isso daí? Cara, assim, você tendo dados, normalmente um departamento de dados de um clube ou de qualquer empresa, ele tá ali para aplicar, matemática, aplicar conhecimento de matemática, computação, estatística, para o que tiver. Então, assim, um cara desse tinha tendência a ele pegar dado de tudo que é lugar e tentar, relacionar e encontrar insight, entendeu? Então, assim, eu entendo que nesse momento, eu acho que ter um departamento à parte ajudaria muito nessa ideia de você conseguir fazer esse meio de campo, como você bem falou. E tem muita informação que pode ser usada, e cada um num processo decisório diferente. Então, assim, talvez uma estrutura que eu considerasse muito ideal seria você ter um departamento, e dentro desse departamento você ter células que atendem aos grandes departamentos das áreas. Então, eu tenho um departamento de fisiologia, eu tenho um cara que faz a interface com a fisiologia, que faz a interface com a análise de desempenho, que faz a interface com o financeiro, com o marketing, porque mal ou bem, isso tudo está concentrado em um lugar, você conseguir fazer essas relações, você acaba conseguindo trazer informações novas e trazer insights novos para o clube para eles conseguirem tomar decisões melhores. Então, assim, eu acho que faz muito sentido, sim, essa ideia de talvez um hub de dados dentro de um clube, e dentro desse hub você ter gente que atenda a cada uma dessas áreas e tente, relacionar esses trabalhos. Então, assim, posso te falar, por exemplo, como é desenhado até aqui na Ipiranga, o processo a área de ciência de dados. Eu acho que dá para extrapolar isso para clubes. Você tem uma área central e você tem vários times que atendem as grandes áreas. Você tem um time que atende a área de planejamento, um time que atende a área de logística, time que atende a área de troca de óleo, aí tem um time de troca de óleo, tem um time da loja de conveniência. Então, assim, você acaba tendo essas células que atendem a cada especificidade, né, de cada negócio, e você consegue, integrar isso no lugar para, ajudar o clube como um todo. Então, assim, eu acho que faz muito sentido, Pedrão, e dá para correlacionar, dá para você correlacionar parte física com parte tática. Você consegue até, às vezes, inferir alguns comportamentos, talvez psicológicos, já que o dado psicológico é uma coisa difícil de coletar, porque, Pedrão, você consegue tentar inferir, às vezes, algum comportamento a partir de dados técnicos, assim, eu tenho... se o cara é constante ou inconstante no jogo, a partir do acerto, ou quando ele começa a errar muito, será que você consegue inferir algum comportamento psicológico do cara, não, de uma forma mais objetiva, direcionando para o jogo? Então, assim, todos têm relação. A questão é você saber se tem gente querendo fazer essa relação para tomar alguma decisão, e segundo, se você tem interesse e se isso vai virar algo prático. Entendeu? Então, assim, fazer relação dá. Basta ter dado e basta ter gente que saiba cruzar eles.